O trem está pegando fogo. A disparada dos preços internacionais do milho atingiu em cheio os negócios na Bolsa B3, antiga BMF Bovespa, aqui no Brasil. E de quebra, começa a garantir suporte aos preços do milho no mercado spot. E tudo isso em pleno início de colheita da maior produção de safrinha da história. Era 30 de abril e o milho valia $3,63 por bushel na Bolsa de Chicago. $8,56 a saca. O que já parecia ruim ficou péssimo no dia 10 de maio, quando a cotação para julho caiu para $3,52 por bushel, só $8,31 a saca, o menor patamar em 13 anos para essa data, em se tratando de um primeiro contrato. Mas foi como bater o pé no fundo do poço e ganhar impulso. Desde então, os preços do milho engataram uma primeira no mercado internacional e chegaram a $4,04 por bushel na última sexta-feira, 24 de maio, elevando para $9,55 o valor de referência de cada saca. O maior patamar desde 8 de agosto do ano passado, devolvendo quase 10 meses de queda. E como Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, vem alertando há tempos, não há chance de você, produtor ou consumidor de milho aqui do Brasil, ficar blindado com tudo isso acontecendo. Uma reviravolta desse porte tem peso para afetar em cheio os grandes países exportadores de milho do planeta. E nesse ranking somos nada mais nada menos que o segundo colocado. Enquanto o preço do milho ganhou pouco mais de 11% em Chicago, na Bolsa B3 deu um salto de praticamente 15%. E tudo isso em apenas 3 semanas. O valor de referência de cada saca de milho saiu de R$ 31,17 para atingir R$ 35,76 entre a virada do mês e o último dia 24 de maio, garantindo R$ 4,59 de valorização com referência para setembro. Nesta segunda-feira, o mercado ficou travado por um único motivo. A Bolsa de Chicago não operou em razão de um feriado nos Estados Unidos. Mas, se conselho vale, prepare-se. Para os nossos especialistas, são enormes as chances dos preços explodirem no decorrer dessa semana. Não é de hoje que Tânia Tosi chama a sua atenção para os graves problemas de clima enfrentados pelos Estados Unidos, país que manda nos preços internacionais do milho. Sabe o cara? Pois é isso mesmo. Quando se trata aí de milho, o assunto é milho, os Estados Unidos são o cara. Alagamentos e frio intenso elevam os riscos à nova safra 2019-20 americana. E quando o gigante balança, chacoalha todo mundo. Cada ponto em vermelho nessa imagem confirma locais já com alagamentos nos Estados Unidos. Entre os grandes produtores, destaque para o oeste de Illinois, Missouri, Kansas, Nebraska e Dakota do Sul. Mas perceba que as manchas crescem e pintam de amarelo todo o estado de Iowa e o norte de Illinois, e ainda muitas áreas de Dakota do Sul, o que confirma a possibilidade de novas e grandes inundações de hoje até a virada do mês. E olhando para as previsões de chuvas, isso deve mesmo se confirmar. O relatório do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que tradicionalmente atualiza o mercado sobre a evolução do plantio nas tardes de segunda-feira, só será conhecido amanhã, em razão do feriado. E é justamente isso que pode promover um novo e forte rally de preços na Bolsa de Chicago. Para a Rural Business, os produtores americanos devem estar hoje com algo entre 60% e 65% das áreas semeadas. Parece que nem com milagre vão conseguir estar com tudo cultivado até o início de junho, ou seja, em mais 5 dias. Outro ponto de destaque é que com as chuvas torrenciais, muitas áreas conseguiram ser semeadas, foram completamente, simplesmente perdidas. E tudo leva a crer que não haverá tempo para replantio, gerando mudanças radicais para o mercado do milho no decorrer dos próximos meses, tanto lá em Chicago quanto aqui no Brasil. Aí você pode perguntar, mas e os preços em nosso mercado interno? Podem subir, mesmo com a confirmação de safra recorde aqui no Brasil? Para a estrategista Tânia Tosi, sim, podem. Talvez não no pico da colheita, mas depois sim, podem rumar para cima de novo. O que, aliás, já estamos te alertando há tempos. 2 destaques importantes. O primeiro é que a safrinha foi fantástica, mas não
garantida. Uma geada precoce de forte intensidade pode ainda causar um estrago gigantesco na produção e empurrar com força as cotações do milho para cima. E o segundo é que alterações bruscas na expectativa de produção dos Estados Unidos têm peso, sim, para fazer esse mercado do milho virar do avesso, pois está aí o maior país produtor, consumidor e exportador do planeta. Se isso vai acontecer agora ou mais tarde, não sabemos, mas é certo que se ficar confirmado alguma quebra mais expressiva na produção americana de milho esse ano, muita coisa pode mudar neste mercado, sobretudo com o dólar a R$4. Portanto, não vacile, estamos começando uma colheita super precoce. Para você ter uma ideia, o estado do Mato Grosso do Sul já está tirando milho dos campos, o que nunca vimos acontecer antes de junho. Isso eleva as chances de você, consumidor, ainda abocanhar pechinchas por aí, sobretudo quando os trabalhos ganharem corpo. Mas se tinha ainda alguma esperança de ter um ano fácil, desista. Os graves problemas climáticos lá nos Estados Unidos chegaram para reforçar um alerta que a Rural Business faz questão de te lembrar. Quando o assunto é milho, nunca há nada 100% garantido. Eu sou Carmen Cestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o Indicador Milho Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.